Graça e paz a todos. Hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: cobrir, encobrir e descobrir. Estes dias eu fiz um post com o seguinte dizer, que a nossa mensagem cristã tem sido comprometida pelos excessos de silogismo e sutilezas da semântica. E o que isso tem a ver com cobrir, encobrir e descobrir? Além de serem palavras muito parecidas no som, também são fáceis de confundir no seu significado. Por exemplo, cobrir tem sido usado direta e indiretamente desde o Gênesis. Quando Adão e Eva caíram, tiveram vergonha do seu estado. E diz o capítulo 3 que, então, depois que abriram-se-lhe os olhos, eles percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, ou seja, providenciaram uma forma de se cobrir. Após o encontro com Deus e ajuste de contas, Deus lhe cobre o corpo de maneira permanente. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele de Adão e sua mulher e os vestiu. Então, a ideia de cobrir é proteger. Ainda em Gênesis capítulo 18, a Bíblia fala de que um dos filhos de Noé viu seu pai embriagado e nu. Disse que ele difamou seu pai. Então outros dois irmãos, Sem e Jafé, pegou uma capa e de costa cobriram as vergonhas e a humilhação do seu pai. Mas a Bíblia fala também de encobrir. No segundo livro de Samuel, capítulo 11, quando Davi coloca Urias no fronte da batalha para morrer, para encobrir seu adultério com a esposa dele. No livro de Josué, capítulo 7, verso 21, a palavra diz o seguinte: vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. É a confissão de Acã. Às vezes, determinados termos são sinônimos, e não percebemos no decorrer das narrativas exatamente a natureza das ações. Nesse caso, encobrir, esconder, acobertar. Ou seja, Acã tentou esconder os objetos roubados para encobrir o pecado, assim como Davi. A ideia de encobrir na Bíblia está sempre ligada a esconder. Não há nem nobreza e nem expressão da graça em encobrir. E isso se estende não só a quem pratica o mal, assim como quem auxilia também. Isso está muito mais para proteger o malfeitor ou a si mesmo do que um gesto de bondade e justiça. Na maioria das vezes, para não se indispor por meio de intimidações, então esse ato de omissão se tornará conivência, e tudo isso num processo muito sutil e justificável. Ou seja, em nome de uma ética, em nome de não invadir a privacidade, etc. e tal. O apóstolo Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7, que devemos lutar pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Os pecados encobertos trouxeram consequências tristes e devastadoras, tanto no campo pessoal quanto ao seu meio. No caso de Acã, além da humilhante derrota aos filisteus, ainda morreram mais 36 soldados de Israel. No caso de Davi, a perda do seu reino, dos seus filhos, da sua família, e o mesmo se tornou fugitivo da sua própria casa. Muitos têm se tornado omisso ao encobrir literalmente. E isso não é só no campo de liderança cristã ou com liderados, mas pais para com filhos, esposas e seus cônjuges, liderado para com seus líderes. Omissões não somente no caso de confrontações das ideologias, assuntos de casamento ou doutrinário, por se tornarem reféns de cargos, sustentos ou até mesmo de status. Quanto ao aspecto mais teológico, antes da Bíblia falar de cobrir, ele falou de revelar, descobrir ou trazer à tona. O que? A transgressão. E como ele falou? Pela lei. Uma das funções da lei foi manifestar o pecado. Diz Paulo em Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. A lei veio para ordenar o que estava fora de ordem. Eu crio a regra e também estabeleço o que está fora da regra. Mas alguém poderia perguntar, e a graça onde entra? A graça é o que veio para cobrir pelo sangue de Jesus
através do seu amor. 1 de Pedro 4,8 diz: antes de tudo, exercer profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidões de pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, descobrir, cobrir e encobrir faz parte de toda a Bíblia na história da salvação. Queridos, o leão já rugiu. Tenhamos, pois, a coragem e a firmeza, que possamos ser cobertos, sim, pelo sangue do Cordeiro, cobrir e proteger o fraco e oprimido pelas trevas. Porém, precisamos revelar e condenar pelas Escrituras os pecados ocultos e não acobertar os malfeitores. Se alguém perguntasse, e o que isso tem a ver com excesso de silogismo e semântica no discurso da igreja? Na prática, há uma linha muito tênue entre cobrir e encobrir pecados. Segundo, o discurso que não gera confrontação, não gera transformação, e sim autoafirmação. Uma palavra que seja espada, não para ferir, mas para discernir. Uma palavra revelada para trazer luz, para libertar os cativos e gerar vida no entendimento. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa também é uma chave para a prosperidade, confissão e arrependimento. Talvez Salomão estava lembrando do seu pai, que escreveu enquanto estava afastado da comunhão. Disse ele no Salmo 32:3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Que Deus nos guarde, nos dando sabedoria e autoridade para aquilo que precisa ser revelado. Fraternalmente em Cristo, Pastoria.